Aleluias, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, amados, nós estamos aqui de volta trazendo mais uma continuação aqui do estudo, onde fala que Deus é imutável. Ok, amados, nós estamos falando, sobre Deus não muda, a imutabilidade de Deus. E eu citei aqui no primeiro vídeo que Deus realmente não muda, é claro, né? E nós estamos com o texto baseado em Malaquias capítulo 3, versículo 6, quando diz: Eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ok, nós vamos fazer uma breve oração e vamos começar aqui com a continuação deste texto. Eu fiz uma pergunta aqui no primeiro vídeo. Deus falou essa palavra aqui e Malaquias é uma palavra de promessa ou uma palavra como de repreensão. Muitos dizem, muitos acham que é apenas uma palavra de promessa. E se apega neste versículo e fala: opa, se Deus não muda, Deus irá me abençoar. Se Deus não muda, Deus irá fazer aquilo que Deus prometeu comigo, que Deus prometeu para mim. Então vai vir bênção sem medida e tal. Mas o livro de Malaquias, ele começa com repreensão, tá? Para os sacerdotes, né? No capítulo 1, como eu falei, capítulo 1, versículo 6 a 14, por ali assim vai. Mas vamos orar e nós já vamos continuar aqui com o nosso estudo. Pai, neste momento nós viemos na Tua presença. Queremos Te agradecer por este momento de poder estar aqui na Tua presença, Senhor. Abençoa a todos que irão ouvir. Ó Deus, prepara o coração de cada um que aqui estão para aprender a Tua palavra, Senhor. Pai, fala conforme o Senhor deseja falar conosco, através da Tua palavra, Senhor. E nos orienta a andar nos Teus caminhos, conforme o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Nos ensina o Teu caminho para que nós possamos segui-los na Tua direção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, amados, voltando aqui, capítulo 1, versículo 6 ao 14, Deus vai falar sobre os sacrifícios impuros. Então Deus repreende o povo aqui porque eles estavam oferecendo sacrifícios impuros. No capítulo 2, versículo 1 ao 9, Deus vai falar aos sacerdotes negligentes, tá? Sacerdotes negligentes que negligenciavam fazer a vontade de Deus. E no capítulo 2, versículo 13 ao 16, Deus vai falar sobre divórcio injusto. Então, você vê que Deus vai repreender o povo, repreender o sacerdote por causa dessas coisas, que eles até estavam aceitando. E hoje não é diferente. Deus começa com repreensão. Aí no versículo 17 do capítulo 2 ainda, o povo reclama contra Deus, o homem está todo errado, o ser humano todo errado e reclamando contra Deus. Isso é um absurdo. E no capítulo 3, versículo 8 ao 10, Deus fala ali, repreende sobre o roubo nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, nos dízimos ali, como eu já falei aqui no outro capítulo aqui, no outro vídeo, que os dízimos hoje não é só para Israel, porque nós fomos enxertados em Israel, nós éramos a oliveira brava, que fomos enxertados na oliveira verdadeira. Aí alguém fala: não, mas isso aí era só para Israel. Sim, se nós fomos enxertados em Israel, hoje nós vamos dar os frutos que Israel dava, inclusive os dízimos, certo? Aí vamos lá para Malaquias capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6. O que realmente diz aqui neste capítulo? Olha, irmãos, é uma promessa? Sim.
é uma promessa. Porque no capítulo 3 ele começa, né, no capítulo 2 aqui, capítulo 1 até o capítulo 2, ele começa com a repreensão, falando ali dos sacrifícios impuros, começa falando do sacerdócio negligente, dos divórcios injustos, né, de reclamações contra Deus, do roubo dos ismos, mas no capítulo 3 agora Deus reforça e diz assim, olha, porém, né, se vocês fizerem assim e tal, vamos lá. Capítulo 3, versículo 1 começa, e vede, eu envio o meu mensageiro que preparará, aqui já é uma promessa, preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais. Veja só, o mensageiro da aliança, o Senhor, né? A quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Aqui já está falando já de Cristo. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. O que é que o fogo faz? O fogo do ourives, ele purifica. E o que é que o sabão faz? O sabão dos lavandeiros, eles lavam, purificam também. Certo? Então de qualquer forma aqui, uma promessa, mas ele começou com uma repreensão. E depois que o povo, né, ouvirem, se nós ouvirmos a repreensão do Senhor, amados, então bênçãos virão sobre as nossas vidas. Ouça isso no nome de Jesus. Então, será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Fogo quando passa sobre o ouro, vai queimar, vai arder, vai doer. Assim o povo também iria passar por momentos que iria trazer uma prova assim ardente, né? O lavandeiro, quando esfrega, vai doer, mas vai purificar. Ouça isso no nome de Jesus. Então, o que vai fazer esse mensageiro? Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, né? Purificará os filhos de Levi, olha a promessa aqui, e os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão. Vejam só que depois que o ser humano se arrepender, voltar, né, ao altar do Senhor com oferta, aí agora o Senhor, ele vai receber a sua oferta. Como diz o versículo 4, e as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Certo? Então, se nós voltarmos para o Senhor, voltar a praticar as obras boas que nós praticávamos antes, se nós nos arrepender, seremos aceitos. Hoje nós seremos a oferta, né? Como diz Paulo, em Romanos, oferecei vossos corpos vivos em sacrifícios. Então, hoje nós somos a oferta. Se nós nos purificar assim, se nós aceitar a purificação desse mensageiro que é o Senhor, então nós iremos ser aceitos pelo Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. Aqui está a promessa, mas antes estava justamente a repreensão. Se nós aceitarmos a repreensão, aí em seguida, é lógico, vai vir a promessa de bênçãos sobre as nossas vidas. Né? Aí versículo 5, chegar-me-ei a vós para juízo e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Ó, aqueles que não se arrependerem, olha a testemunha veloz aí, contra os feiticeiros e contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o trabalhador e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, amados, depois que nós recebermos a repreensão do Senhor, que nós temer ao Senhor, então nós vamos nos voltar ao Senhor e nós vamos ser aceitos. Mas se nós não nos arrependermos, como a esses daqui, os feiticeiros, os adúlteros, que juram falsamente, que defraudam o trabalho, né, o salário do trabalhador, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, se nós nos comportar como esses daqui, olha, então nós seremos, juntamente com eles, né, entraremos no juízo de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Aí o versículo 6, o Senhor fala,
O Senhor fala assim, por que o Senhor falou essa palavra? Eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ok, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus, amado, ele não muda, né, em seu caráter. Ele é justo, santo, fiel e misericordioso. Por causa da sua fidelidade, querido, o povo ainda não foi, né, consumido, não foram destruídos. Então aqui é uma repreensão velada de zelo, né? É quando o Senhor diz assim, olha, eu, não, Senhor, não mudo, por isso você. Então Deus está zelando, Deus está cumprindo aqui uma promessa. Se nós, né, nos voltarmos a Ele, nós não seremos consumidos. Agora, se nós, infelizmente, não aceitarmos a repreensão, infelizmente nós vamos estar junto aqui entrando em juízo com esses daqui que ele falou no versículo 5. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso aqui é uma repreensão velada, quando ele diz, se eu fosse, em outras palavras, é isso que ele quer falar, se eu fosse como vocês, já teria destruído vocês todos, mas não mudo, né? Não mudo, sou paciente. Então, ele tem paciência conosco, irmãos. Ele tem paciência comigo, tem paciência com você, até né? Se o Senhor vai dando oportunidade, vai dando chance. Agora, se nós não aceitarmos, infelizmente nós seremos inclusos com esses que está aqui no versículo 5. O que é que essa palavra traz para nós hoje? Deus continua sendo justo e sua misericórdia, querido, é a razão, certo, pela qual ainda temos oportunidade de arrependimentos. Ele chama o povo ao conserto, não à acomodação. Tem tantas pessoas acomodadas, mas Deus está chamando hoje para um conserto. O Senhor fala, olha, eu não mudo no meu caráter, não mudo, eu sou justo, eu ajo com justiça, então se conserte que eu vou trazer sobre vocês uma bênção. Né? Mas se nós não nos arrependermos, infelizmente nós seremos aí, entraremos no juízo com Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí aqui eu complemento dizendo que a palavra aqui em Malaquias 3:7 diz, tornai-vos para mim. Olha só aqui o convite, olha aqui o conselho, olha aqui uma palavra que o Senhor traz para mim e para você que está aí nos ouvindo, né? Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Ouça isso em nome de Jesus. Tornai para mim, glória a Deus, e eu tornarei para vós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Olha só, o que havemos de tornar? Irmão, isso aqui, o convite de Deus, cara, é bem claro, queridos. Muito claro. Volte-se para Ele hoje. Vamos deixar de camuflar a palavra de Deus para agradar homens. Mas não mude a mensagem para mudar homens, porque como a palavra é para ele mudar homens. A palavra é para mudar homens, e não é a palavra que muda os homens. Ouça isso no nome de Jesus. Então, nós não devemos camuflar só para agradar aos homens, não. Ouça isso no nome de Jesus. Não devemos fazer isto. Pregue como a palavra é, porque é ela quem vai mudar os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Então não camufle a palavra para agradar aos homens. Ah, esse aqui é meu amigo, eu vou falar uma palavra branda. Não. Se você é amigo, você vai repreender, você vai ver a pessoa errada, você vai ensinar como ele deve andar. Porque, irmãos, se você não ensina, sabe aqueles amigos que batem nas costas, você fala, não, tá tudo bem, eu sei que você fez isso, mas tá tudo bem. É assim mesmo que acontece e tal. E não repreende, irmãos, você está odiando. Você vai querer que aquele seu amigo caia no precipício. Mas se você é verdadeiramente amigo, você vai repreender, você vai ensinar o caminho que se deve andar. Vamos refletir aqui numa coisa. Deus não muda, e isso é maravilhoso, né? Mas Ele exige mudança de nós. É lógico, Deus não muda. Isso é muito bom para nós, né? Deus não mudar, mas Ele exige que eu e que você, que nós mudamos. A imutabilidade de Deus, irmãos, não é
essa imutabilidade de Deus não é desculpa para viver errando. Não é não. É chance de recomeçar com Ele, certo? Então, tem pessoas que falam assim, se Deus não muda, eu posso continuar errando, posso fazer... aqueles que buscam somente as bênçãos materiais ou acham que a salvação, você pode continuar errando do jeito que você está errando e que tudo certo, não. A imutabilidade de Deus não é desculpa para isso, não. Mas é uma chance de nós recomeçar com Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Outros textos que mostram que Deus não muda e age com misericórdia e graça nas nossas vidas, lá em Lamentação, capítulo 3, versículo 22 e 23, né, que fala que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Né? Porque as suas misericórdias não têm fim, diz a palavra, e novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aqui nós vemos que a fidelidade imutável de Deus é o motivo da nossa sobrevivência, mesmo em meio ao juízo. Jeremias, ele está aqui no meio do sofrimento de Jerusalém, mas reconhece que Deus é imutável e misericordioso. Ouça isso no nome de Jesus. Outro texto muito, muito importante também que eu acho é Número 23, versículo 19. Deus não é homem, né, que fala lá, Deus não é homem para que minta, né, para que se arrependa, né, porventura ele fala, porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Veja só. E esse texto aqui, irmãos, ele mostra que Deus é fiel em sua palavra e natureza. Não muda como o ser humano muda, né? E essa firmeza, ela garante segurança para os que confiam nele, né? Inclusive nas suas promessas de perdão. Se aqui você confia na promessa de Deus, né, na promessa de perdão, então Deus, ouça isso no nome de Jesus, ele é segurança para a sua vida. Outro texto muito interessante é Salmos, capítulo 103, versículo 8 ao 10. Misericordioso e piedoso é o Senhor, né? Longânimo e grande em benevolência, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou, né? Segundo as nossas iniquidades. Pronto, irmão, aqui está uma imutabilidade de Deus, que Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Se Ele nos tratasse segundo os nossos pecados, o salmista ele fala assim, se o Senhor observasse nossos pecados, nenhum do ser humano subsistiria, nenhum do ser humano resistiria, né? Por quê? Porque o Senhor, ele não muda, ele não nos trata segundo nossos pecados, segundo as nossas iniquidades. Ele é misericordioso e ele tem sempre uma nova oportunidade para mim e para você. Basta nós aceitarmos, né, essa oportunidade e buscarmos ao Senhor e nos arrepender e mudar de direção. Um salmo que revela, né, o caráter misericordioso e imutável de Deus, ele é sempre assim, cheio de graça. Esse Salmo 103, esse aqui, você é uma bênção. Se você ler isso aqui, você vai ver, você vai aceitar o perdão de Deus, né? Inclusive, eu quero falar depois em outros vídeos aqui que tem muitas pessoas que pedem perdão a Deus, mas não confia, não acredita que foi perdoado, não acredita no perdão de Deus. E aqui o salmista, amado, ele está levando nós a entender que quando nós pedimos perdão ao Senhor, Ele é fiel para nos perdoar. Ele não nos trata segundo nossos pecados. Amém, amados? Então, outro texto que eu amo muito é Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Aqui Deus não muda, Deus não varia, Deus é o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Então, queridos, toda boa dádiva vem dele. Ele não muda, não há mudança nele, nem sombra de variação. Então, este é a imutabilidade do Senhor, tá? Então, Ele sempre está com uma oportunidade aberta para mim e para você. Amém? Deus, amado, Ele é constante, não muda, como as sombras, né? A sombra do dia. Sua bondade é firme, não defende, né? Ele não depende das circunstâncias. Não, Ele não muda. Ele não depende de circunstâncias para mudar, nem para ser Deus, não. Essa
estabilidade é fonte de confiança para o cristão. Quando o cristão ele se apega com essa estabilidade de Deus, com essa imutabilidade de Deus, com essa segurança em Deus, de que Deus ele não muda, de que Deus ele não nos trata segundo nossos pecados, segundo as nossas iniquidades. Isso aqui, irmão, é uma confiança para o cristão. Tá? Tem cristãos que às vezes fica oscilando, vacilando, pede perdão, mas não se perdoa a si próprio. Né? E tem pessoas que é perdoado e outros ficam julgando, né? Achando que é melhor, achando que o irmão pecou, que não tem mais jeito para ele. Deus, irmão, é imutável na sua misericórdia, na sua graça e no seu perdão. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Isaías, né, 54, versículo 10, vai nos dizer: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha benignidade não se apartará de ti. Veja só, e a tua aliança da minha paz não será, né, removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Veja só, que versículo maravilhoso. Porque os montes se retirarão, os outeiros serão removidos, mas, veja só, tudo isso aqui serão removidos, serão tirados, mas a benignidade do Senhor não se apartará da tua vida, queridos. E a aliança da paz que Ele tem com você não será removida, diz o Senhor, certo? Que se compadece de ti. Então, queridos, isto é maravilhoso, quando nós, assim, confiamos e acreditamos no Senhor. É bom você meditar nesta palavra, porque o inimigo não vai ter chance de te acusar. Quando você mostrar ali, quando você confiar, ter no coração, ter na mente, que o Senhor, Ele é imutável, que Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se. Ouça isso em nome de Jesus. Deus aqui, amado, Ele promete que mesmo que tudo mude ao redor, né, como é aqui os montes, os outeiros e tudo mais, mesmo que tudo mude aí ao seu redor, sua misericórdia ela continuará firme. Isso aqui, amado, é maravilhoso porque mostra que a imutabilidade de Deus é cheia de graça. Glória a Deus. O que é graça? É favor merecido. Nós não merecíamos a salvação, nós não merecíamos cura, nós não merecíamos o perdão de Deus, mas a graça nos alcançou. Graça é aquilo que nós não merecíamos, mas o Senhor foi lá e nos sustentou, nos deu graça, né? Aquela compaixão, sua misericórdia, que é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. O que é que nós merecíamos? Castigo eterno. Mas o Senhor veio com a sua graça e nos salvou. Ouça isso no nome de Jesus. Lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele não será, porque ele já é, ele é eternamente. Ouça isso no nome de Jesus. Então, querido, confie nessa palavra. Acredite que Deus ele é imutável. Ele tem sempre o de melhor, né, para mim e para a sua vida. Jesus, como Deus, né, não muda, né, em seu amor, em sua graça, perdão e justiça. Ele não muda. Isso aqui nos dá a segurança eterna. Isso é maravilhoso. Eu quero concluir aqui com você que a imutabilidade de Deus não é uma desculpa para exigir bênçãos. Vejam só, tem pessoas que falam: ah, não, eu coloquei Deus na parede e eu né, tive uma conversa séria com Deus e exigi dele uma bênção, porque eu sou dizimista, porque eu sou fiel, porque eu... Irmãos, a graça, a imutabilidade de Deus não é desculpa para exigir nenhuma bênção dele. Deus é Deus, né? Ele deve ser adorado pela pessoa que ele é, não pelo que ele faz. Em mim, em você, comigo, com você, não. Ele continua sendo Deus. Ele só apenas merece ser adorado. Ouça isso no nome de Jesus. Bênçãos materiais, isso aí é consequências. Vem, né? Porque o Senhor é misericordioso, mas não que nós temos que exigir de Deus. Nós não temos nenhum direito, ouça isso no nome de Jesus, só a nossa dívida que era impagável, que era o pecado, que nós não tínhamos condições de pagar, já foi paga pelo Senhor Jesus. Então eu não tenho mais direito de exigir nada de Deus.
Eu apenas sou filho dele para agradá-lo e obedecê-lo e agradecer pelas vitórias. Então, o que eu já recebi é bênção. E o que virá são consequências. Ouça isso no nome de Jesus. Não devemos exigir bênção dele. Mas a imutabilidade dele é uma garantia de que sua misericórdia sempre a sua misericórdia sempre está alcançando, né, ao ser humano, ou seja, em nome de Jesus. Quando ele chama ao arrependimento, amado, ele o faz com o mesmo amor com que sempre chamou. E quando ele perdoa, o faz com a mesma graça que sempre ofereceu. Ouça isso no nome de Jesus. Então, queridos, que Deus assim os abençoe em Cristo Jesus. Essa palavra, eu tenho percebido que na nossa tarde da bênção, onde se intitula aí, o tema está aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 6. Eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu já vi várias pessoas pregando, mas pouquíssima gente, só vi 2 ou 3 pessoas, né, inclusive o esposo da dirigente que faz esse trabalho, pregou também como realmente a palavra é, aqui o que significa, né, que ele mostrou aqui que, que realmente é uma repreensão por causa da infidelidade do povo, e falou aqui, né, eu acredito, né, sobre a bênção de Deus depois da obediência, né, e realmente tem muitas pessoas que levam, queridos, só para o lado da bênção, de que o povo estava tudo justinho, tudo santinho, e por isso Deus ia abençoar, porque Deus não muda. Não é isso. Primeiro vem a repreensão e depois vem como diz o capítulo 3, né? A partir do versículo 1, se nós aceitarmos, é lógico, ser purificados como ouro, né? Como o ourive purifica o ouro, como o lavandeiro lava as roupas até alvejarem, e aí sucessivamente. Se nós não aceitarmos, aí sim entraremos no juízo de Deus. Por nós não somos consumidos, porque ele não é o homem. Se ele fosse como ser humano, já teria acabado com tudo. Teria acabado com tudo, mas ele é misericordioso e nos dá chance. E essa palavra que eu quero deixar para você, né, e que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. E nós vamos estar orando para concluir aqui esta parte, mas fique ligado nesse canal, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E em breve você terá um outro vídeo aqui trazendo sobre outros assuntos maravilhosos também. Amém, queridos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos aqui orar por todos os presentes, por todos que estão assistindo. Ó Espírito Santo, abençoa nossa nação, que não está vivendo nada satisfatório. Tem sido muitas coisas que têm acontecido, desemprego, perseguição, corrupção, mas o Senhor pode, Senhor, fazer uma obra, o Senhor pode fazer uma purificação, assim como o ourive, ele faz, né, a purificação no ouro, e através do fogo, e também o lavandeiro, ele lava as suas vestes, as vestes ficam purificadas, branquinhas, alvejadas. O Senhor pode fazer com essa nação. Vai até os hospitais, alcança os enfermos que estão lá passando por dificuldades, por momentos difíceis. Ó Deus, cura aqueles que estão clamando por Ti, aqueles que não estão clamando, mas que o Senhor tem plano na vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, abre porta de emprego nesse Brasil, nesse país inteiro, para que o Teu povo seja próspero perante o Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, mas em primeiro lugar, que o Senhor trate da alma, a doença psicomática que mais tem atingido o homem, né, aqui na face da terra. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, antes de entrar em juízo com essas pessoas, que o Senhor use de misericórdia e tua graça sobre a vida de cada um, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, um forte abraço a todos vocês, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Se não houver o arrebatamento da igreja, estaremos aí de volta em breve trazendo mais um trabalho para a glória de Deus. Amém.